Fala, meus amigos, vamos lá, aqui a nossa análise de fechamento do pregão, minha segunda gravação aqui, eu gravei tudo e depois eu excluí aqui sem querer o vídeo. Eu tô gravando de novo, mas vamos lá, é bom que eu vou tentar fazer melhor do que foi a primeira gravação que eu fiz. Análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 28/5, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, vou falar dessa queda do Ibovespa, 0,58%, alta da Petrobras, vou falar também mais a respeito disso, até de um comentário ontem aqui na análise de fechamento do pregão de ontem, falar de destaque de alta MRV3, destaque de baixa MGLU3, pedidos de análise de vocês, BBDC4, BPAC11, VEG, Natura, QNTCO3, Usiminas, então muitos ativos de bastante relevância vão ser comentados aqui nessa análise de fechamento do pregão. Fica comigo até o final, vou rodar aqui a vinheta, na sequência eu começo com a análise do Ibovespa, você aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha, se inscreve aqui no canal, vamos juntos. Então vamos lá, vamos começar com o Ibovespa, que caiu 0,58%, começou o dia ali apresentando sinal de fundo, mas manteve o seu viés de baixa, que a gente vem comentando aqui, o cenário é mais negativo, o fechamento da semana passada aumentou a probabilidade do índice caminhar para próximos níveis de suporte. E aí o pregão de hoje, revertendo essa sinalização inicial de fundo, aumenta a chance do índice ainda ter algo mais para baixo, perder esse nível de suporte aqui na faixa dos 123.400 pontos, sendo mais alto 123.396. Mas o fato é que, olhando para o gráfico semanal, o caminho mais provável é essa região aqui de suporte, topo anterior aqui na faixa 123 mil pontos, até essa região aqui, que é o 61,8% Fibonacci, que fica ali mais para baixo, mas enfim, do 123 até um patamar de 120,215, para mim é a região mais relevante de suporte para o índice Bovespa. Então, isso aqui é uma região importante aí de suporte da tendência de alta de médio para longo prazo, vista pelo gráfico mensal. Aqui, ó, topos e fundos ascendentes. Então, aqui está em cima da média, tem esse patamar. Um fundo no gráfico mensal seria o mais bem-vindo. Lembra que eu fiquei assim, nossa, aqui o Ibovespa precisa romper os 130 mil pontos para quebrar a estrutura de baixa do gráfico diário e, consequentemente, gerar um sinal de alta no gráfico mensal. Não fez isso agora. Então, ele precisa quebrar essa sequência de máximas descendentes do gráfico mensal para aumentar a probabilidade de subida. Não conseguiu fazer isso, mantém-se dentro da estrutura de baixa de curto prazo. Indo para o mini índice, olhando já para o próximo pregão, G60 aqui, ó, caindo nessa última hora de pregão, o índice é o que eu tinha comentado ontem. Se abrir subindo, se gerar sinalização de alta acima desse patamar, beleza, dá para se buscar a compra. Mas se abrir subindo, gerar sinal de baixa na sequência, olha o topaço aqui, ó, falso rompimento e gera sinal de baixa. O foco maior seria trabalhar na venda. Por quê? Por conta do prazo acima, do cenário do prazo acima é mais baixista, que é o diário. Então, consequentemente, ele tem um peso maior em um prazo menor. Na hora que o prazo menor, depois do movimento mais fraco de subida, só gera um candle grande de força e o próximo já devolve com um grande candle de baixa, isso aumenta muito a probabilidade de a gente ter um movimento para baixo, apoiando muito mais operações de venda. Segue dentro de uma tendência de baixa, gráfico de 60 minutos, gráfico diário. Se a gente tiver aqui tentativa de subida mais fraca com topo descendente, foco em venda, se abrir caindo também, dá para trabalhar mais na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, olhar para a compra ali mais para mim acima no patamar aqui, sinalização de alta acima dos 124.500 pontos seria mais interessante a acontecer, tá? Seria o mais interessante. No dólar, o dia de hoje foi uma queda aí de 0,26, ainda está cotando aqui o dólar, mas enfim, está com a queda de 0,26, foi lá embaixo, testar a média, respeitou essa região da média e ainda, apesar daqui, se a gente olhar topo aqui para baixo do topo ali anterior, topo aqui, fundo ascendente, está ficando mais para uma indefinição de curtíssimo prazo. Mas o contexto ainda está dentro desse grande movimento de subida. Então, enquanto não perder 5.007 pontos, segue dentro de um viés mais de alta, e ainda considerando que o preço está se sustentando acima das médias.
Então, ainda um controle um pouquinho maior, apesar da queda, um controle ainda maior por parte dos compradores. Gráfico, o próximo pregão é algo importante. Perdeu essa mínima e aumenta a probabilidade da gente vir para buscar esses suportes aqui. Mínima de hoje, 135. Por outro lado, gráfico 60 minutos, se abrir subindo, rompendo essa região aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais para compra, principalmente através de fundo ascendente, sendo mais agressivo no rompimento de 166 ou sendo mais conservador, ou seja, buscando sinalizações de alta acima dessa região de 164 para cima, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, resistência aí na casa 173, que foi o gap de baixa no pregão de hoje. Petrobras, queda não, alta de 2,13%. E aí? E agora? Aí eu tinha falado ontem, até a capa de ontem era assim, ó, armando para a queda, interrogação, isso na capa da análise de ontem. E ontem eu comentei, isso aqui ainda submete para mim o quê? Força para cair e fraqueza para subir. Poxa, Dalton, mas subiu 2,13%. Aí teve um comentário ontem na análise de fechamento falando assim, esses analistas ficam falando que a Petrobras vai cair, a Petrobras vai subir, a presidente falou tal aqui, foi coisa boa, enfim. Vamos lá, eu primeiro não acompanho notícia, eu olho sempre para o que está acontecendo no preço. E segundo, para quem me acompanha aqui, o canal existe desde 2010. Desde 2010 que eu produzo essa análise de fechamento do pregão. São 14 anos produzindo essa análise de fechamento do pregão aqui no YouTube. Antes do YouTube, em 2008, eu já produzi essa análise de fechamento do pregão. Meu objetivo aqui não é falar se o ativo vai subir ou se ele vai cair. Meu objetivo aqui é tentar identificar qual lado que eu tomo menos risco ou que eu tomo um risco que o retorno, se der certo a operação, gere um retorno maior. No caso da Petro, para mim, nesse momento, compra, eu vejo um risco maior. Eu continuo vendo um risco maior. Para mim, ainda a ação fica mais para eu buscar a operação de venda, apoiando para mim mais venda, mas pode dar errado, que aí entra a gestão de risco. Quem acompanha a curva do capital total em todas as recomendações swing trade pode olhar direitinho lá o tempo lá de operações registradas publicamente. Então, o meu foco é usar análise técnica, trabalhando em cima de probabilidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com a Vale, eu não sei o que vai acontecer amanhã com a Petro, eu sei o que eu vou fazer amanhã, se eu vou comprar ou vou vender a Petro, eu vou ficar de fora, se eu vou comprar ou vou vender a Vale, eu vou ficar de fora. Isso eu sei, isso eu tenho controle. Tá? E é isso que eu gosto de passar aqui para vocês, a minha opinião. Por exemplo, próximo pregão. Se a Petro perder essa mínima aqui, para mim faz sentido arriscar uma venda com stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo. Agora, ela pode acionar stop, ela pode nem acionar a entrada e vir aqui para cima, que é o que aconteceu hoje na Vale. Lembrando, então, Petro está dentro ainda de um contexto, de um cenário de curto prazo de indefinição, mas dentro de um viés de baixo, com essa expectativa de buscar a região dos R$36, R$34,50, enfim, continua com essa expectativa de baixa. O rompimento dessa máxima, e principalmente um fechamento acima dessa máxima, que seria o retorno do preço para cima das médias, e para esse candle que foi um candle de perda de força na subida, isso reforça um pouco mais a chance dessa ação começar a vir o fechamento aqui desse gap de baixo, buscar a região dos R$40, tá? Mas se ela fizer essa perda de mínima no próximo pregão, apoia um pouquinho mais a operação de venda. Então, enfim, espero que tenha entendido aí qual é a minha forma de trabalhar aqui, sempre mostrando, a gente sempre mostrou quando o resultado de uma operação é positivo ou negativo, e da mesma forma, sem esconder nenhuma operação negativa. E segundo ponto, sempre trabalhando em cima de probabilidade. A minha leitura aqui não significa dizer que vai ser a leitura mais certa, não significa dizer que eu estou falando para onde o ativo vai, se vai cair ou se vai subir, mas é esse cenário que eu estou identificando aqui me apoia mais compra ou me apoia mais venda? Para que prazo operacional? Essa é a ideia. E com qual gestão de risco que eu vou atuar? Tá? Então a ideia aqui é de tentar agregar, compartilhar desde a parte de aprendizado, mas também a parte de leitura de mercado aqui com você de forma gratuita aqui no canal, tá? Quem não acha que faz sentido, quem não gosta, cara, é só deixar de seguir e ir para outro canal e tá tudo certo. Ou lembrar, pode comentar aqui, gerar crítica construtiva sempre é muito bem-vinda, tá? Vamos lá. Seguindo aqui para a gente falar de Vale 3, que fechou o pregão hoje com queda de 2,16%. Quem comprou esse ativo aqui a favor de uma tendência de alta de curto prazo, quem comprou ele aqui, acionou o stop aqui. Ontem eu cheguei a mencionar, opa, agora esse fechamento aqui acima da média, se superar essa máxima, gera oportunidade de compra. Mas ela não gerou essa superação de máxima, então não abriu essa compra aqui, pelo menos nessa superação de máxima. Se tivesse aberto, teria acionado stop. E o pior dessa queda da Vale hoje de 2,16%, ela perdeu os 63,46. Logo, ela quebrou a estrutura de alta dela.
Então ela, para mim, por mais que ela possa voltar a subir, ela não me gera compra nesse momento. Ela descartou, ela quebrou a possibilidade de eu trabalhar na compra. Opa, já vou entrar vendendo? Não, ainda não. Dependendo do que acontecer nos próximos pregões, eu vou ficar de olho aí em olhar correção, em avaliar a força de comprador ainda no papel, para verificar se encaixa mais venda a partir do ponto que ela quebrou essa estrutura de baixa. Seguindo aqui para a gente falar agora de MRV3, o ativo gerou uma sinalização, falando da compra que eu falei que não gera compra para mim, vale 3, falando de curto prazo, tá? Na MRV3, a queda hoje foi uma queda MRV3 foi uma alta hoje de 2,2%, falando dos dois ativos que se destacaram dentro do índice Bovespa, um de alta e outro de baixo. Primeiro MRV3, destaque de alta. O que essa alta fez aqui no gráfico? Nada, um fundo, mas não fechou acima de nenhum nível de resistência, que é um fundo aqui anterior chamado mudança de polaridade, que era suporte virando resistência. Está abaixo das médias. A última informação foi a perda da tendência de alta do papel no gráfico diário, quebrou a sequência de topos e fundos aqui ascendentes. Gráfico semanal dentro de topos descendentes, gerando sinal de baixa de topo descendente na média na última semana. Então, esse ativo, quais seriam as estratégias que eu adotaria? Não significa dizer que ele não vai subir. Se ele ficar aqui mais 2 pregões, por exemplo, gerar um sinal de topo ou mesmo de pivô de baixa, venda. Se ele ficar mais alguns pregões aqui de lado, sem subir, sem testar a média, gerar pivô de baixa, venda. Se no próximo pregão perder essa mínima, dá para trabalhar na venda, o stop ficaria aqui acima dessa máxima. Então, essas seriam as alternativas. Pode ser que não aconteça, mas se eu fosse direcionar, tomar uma decisão, o que eu faria em relação a esse ativo? Seria isso, tentando pegar um movimento para essa região aqui embaixo de suporte, lá na faixa dos R$ 6,32. Magazine Luiza, queda de 6,54%. Ontem tivemos a questão do grupamento, fiz uma análise especial aqui, você pode até assistir essa análise especial do papel que está aqui disponível no canal, olhando para todos os prazos, desde o longo prazo até o curto prazo. A ação mudou a tendência com o grupamento? Não. Gerou uma expectativa de alta com o grupamento? Não. Normalmente com o grupamento, o que costuma acontecer? O papel dá continuidade à sua tendência de baixo. Normalmente o grupamento é justamente aqueles ativos que ficaram com a tendência de baixo durante um longo período, ficou com valor baixo e aí vem o grupamento. Então, nesse caso aqui, segue dentro do contexto de baixa, tentou armar um fundo aqui, já abortou igual o Ibovespa, não significa dizer que vai continuar caindo nos próximos pregões, mas eu não abriria compra, é isso. Então, essa é a questão. Não é que vai subir ou se vai cair nos próximos pregões. A questão é, em termos de tomar um risco, comprar ou vender aqui, eu prefiro nesse momento ficar de fora. Quem estiver dentro vendido, continua vendido. E para buscar uma nova operação, uma venda, se gerar topo descendente aqui após uma correção do gráfico diário. É isso que mais me chama a atenção. Até cheguei a comentar isso lá na análise especial. Bradesco, no pregão de hoje, queda de 0,08%, praticamente estabilidade. Segue dentro o Bradesco de uma tendência de baixa, uma estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Logo, para compra tem um risco maior e mais interessante para se trabalhar na venda. Onde é que eu passaria a me interessar mais por compra nesse papel, até pensando num prazo maior? Mais na região, botar no gráfico mensal ficar um pouquinho mais claro, mais na região ali dos R$ 12. Na região dos R$ 12, aí sim até animaria de buscar alguma compra através de um fundo num gráfico semanal, ou dependendo se o gráfico diário esticar muito para baixo, também um fundo na região ali dos R$ 12 me chamaria um pouco mais atenção. Agora, não me chama atenção o cenário atual para buscar compra. O que muda a tendência de baixa desse papel é se ele superar a máxima desse candle, falando da tendência de curto prazo, superar os R$ 13,51. BPAC 11. Dalton, isso aqui foi até comentado aqui nos comentários do YouTube, que você pode colocar pedido de análise, crítica construtiva, você pode também elogio, a sua opinião sobre um determinado papel, fica à vontade, esse espaço aqui é totalmente seu, tá? Olhando aqui para essa sinalização, é um topo duplo? Para mim não é um topo duplo, por quê? É um topo duplo em termos de formação, você vê assim, nossa, isso aqui é igualzinho um topo duplo, Lauro. Pois é, mas o topo duplo, normalmente ele é um padrão gráfico que muda a tendência. Então, para mudar a tendência, ele tinha que ter uma tendência de alta antes. Aqui não aconteceu tendência de alta. Pelo contrário, é um ativo que vem dentro de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Aí aqui vem um topo mais baixo, ou seja, e gerou esse topo duplo aqui, essa formação semelhante a um topo duplo, mas a tendência anterior era de baixo. Então, segue assim, por mais que tenha essa formação, o fato é, a tendência, resumindo, a tendência é de baixa já. Independentemente do topo duplo, a tendência já é de baixo, o cenário já é de baixo, apenas confirmou mais esse cenário mais baixista, tentou subir aqui de maneira mais fraca aqui, ficaria mais para venda em BPAC 11,
topo descendente, olhando aí para operação de swing trade mais na venda. VEG3, ação que está de forma bem mais lateral aqui, uma tendência mais pré-definida no curto prazo, dá para ver melhor pelo gráfico semanal, em cima ali da média. Então, dentro do que está acontecendo, falando de indefinição, eu olharia para compra onde nesse papel? Aqui, se fosse para arriscar compra dentro da congestão, ver que nessa região de suporte, que começa na faixa dos R$ 37,65 até os R$ 37, nessa faixa de preço gerou um sinal de alta, foco em buscar, seria uma das alternativas de buscar uma compra, tentando pegar um movimento próximo dos R$ 40. Essa seria a alternativa com stop curtinho aqui, abaixo da mínima do fundo. Depois disso eu vou falar aqui depois de VEG, vou falar de Natura, que está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, semanal também gerou ali um pivôzinho de baixa, mas ainda não quebrou uma estrutura de alta ali, que seria a perda dessa mínima aqui, lá nos 14,46. Mas de maneira geral, ativo com essa forte queda da alta, ficou barato para comprar? Não vejo cenário para compra do papel, pelo gráfico mensal, inclusive, como essa subida foi muito fraca aqui, ó, essa subida aqui, toda essa subida comparada a esse movimento de queda, isso aqui pode ser só uma das leituras, uma correção em algumas etapas dessa queda, aumentando a probabilidade de ter novo movimento forte para baixo, fechamento desse mês abaixo da média, perdendo a mínima do candle, que foi responsável por romper essa máxima desse topo aqui, falso rompimento, é algo bem negativo, apoiando mais um cenário de venda de operações de prazo menor, como o gráfico diário ou o gráfico semanal, preferencialmente após movimentos contrários, ou seja, movimento de alta, vai apoiar mais buscar venda em níveis de resistência in natura. Por enquanto, não buscaria entrada no papel, suporte mais próximo, R$ 14,46. O outro ativo, os Minas, que terminou aí o dia com queda de 1,25%, segue dentro de um contexto mais negativo, olha lá o gráfico semanal também, ó, bem negativo, perdeu o nível de suporte, tentou voltar para cima desse nível de suporte que é esse fundo aqui anterior, dá um zoom mais para vocês visualizarem, ali na faixa dos R$ 8,20, bateu aqui assim, ó, já voltou para baixo da média, já oscilou aqui abaixo dessa mínima, ou seja, aqui uma formação de um sinal de alta, um martelo aqui, não me chama atenção para compra, tá? Cheguei até a mencionar isso aqui, ou foi aqui na análise de fechamento, ou foi no meu perfil no Instagram. Então aqui, ó, quando esse papel bate nessa média aqui, que reforça aqui uma tentativa de subida mais fraca, eu estou olhando mais para venda em Uzi Minas. Eu não abriria compra no papel. O que me chamaria atenção para alguma compra é ela sair dessa região aqui, passar a gerar sinal de alta acima desse patamar. E olha lá, viu? Enfim, uma semana fechando aqui para cima dessa região ali dos R$ 8,40, chama um pouquinho mais atenção para se buscar essa compra aí na Uzi Minas. Por enquanto, o cenário apoiando um pouquinho mais a operação de venda de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento. Deixe seu like, seu joinha aqui. Um grande prazer tê-lo sempre presente aqui. Inscreva-se no canal e fique à vontade para solicitar análise aqui para o próximo análise de fechamento pregão e também fazer aí, dar sua opinião sobre essa análise de fechamento, sobre os ativos que eu comentei, ou ativo que você também está de olho. Fique à vontade, inclusive críticas construtivas são sempre bem-vindas. Lembrando, o canal aqui desde 2010. Vamos juntos, até mais.